Paulo Ricardo está no refrão desta semana cantando Rádio Pirata, uma canção que trata da liberdade de expressão nas ondas do rádio. No bate-papo, ele conta que já sofreu um processo na justiça por ter gravado uma música que cita nomes de políticos brasileiros envolvidos em denúncias de corrupção. Em maio de 85, o RPM lança seu primeiro LP, Revoluções por Minuto, e nós tínhamos uma faixa com esse nome, Revoluções por Minuto, onde eu dizia sinais de vida no país vizinho, eu já não ando mais sozinho, toco o telefone, chega um telegrama, enfim, ouvimos qualquer coisa de Brasília, rumores falam em guerrilha, foto no jornal, cadeia nacional, e no fim eu dizia, agora a China bebe Coca-Cola, aqui na esquina cheiram cola. E o fato é que essa música foi censurada, e quem tem o vinil, o amarelinho, o primeiro vinil do RPM, atrás está escrito proibida a execução e radiodifusão pública da música, da faixa Revoluções por Minuto. Já sem força, esse último suspiro da censura não conseguiu, digamos, enterrar a faixa, como eles conseguiram com a faixa da Blitz. A música é um sucesso, foi um grande sucesso, tocou muito e toca, acho que ninguém prestou atenção naquilo. Sinais de vida no país vizinho, eu já não ando mais sozinho, toco o telefone, chega um telegrama, enfim. Nós que somos artistas sempre prezamos em ter a liberdade poética para expressar os nossos desejos, os nossos sentimentos e também marcar a história do Brasil. Então a censura ela vem para ocultar algumas verdades que nós brasileiros sentimos e isso sem dúvida nenhuma é um atraso para todo o nosso país. No tempo da ditadura era ruim, viu? Porque eu me lembro desse tempo aí que as pessoas não tinham liberdade de expressão e hoje em dia cada um fala o que quer. 12 anos depois, em 2001, nós nos reunimos para um projeto com a MTV, o especial RPM MTV 2002. Na hora de regravar Alvorada Voraz, eu decidi mudar algumas coisas na letra original, porque eu me referia a escândalos de 85, 86 naquela letra. O caso Morel, que na verdade não é nenhum escândalo, é um livro do Rubem Fonseca. O crime da mala, Coroa Brastel, que hoje parece uma coisa pré-histórica, o escândalo das joias, na verdade, do então ministro da Justiça, Biakel, e aquilo fazia muito sentido naquele conjunto. Todos os anos, o Brasil presencia escândalos de corrupção que ferem as instituições. O Mensalão foi um dos mais noticiados na imprensa, quando parlamentares recebiam dinheiro mensalmente para aprovar projetos de interesses do governo. Outro caso emblemático, os atos secretos do Senado. Dirigentes da casa aprovaram normas, contrataram e exoneraram funcionários, indicaram pessoas para cargos e gratificações, sem que essas decisões fossem publicadas, como determina a legislação. O Brasil é pródigo em escândalos e escândalos ficam velhos muito rapidamente. Quase 20 anos depois eu achei que aqueles escândalos estavam obsoletos e não iam fazer sentido, e eu procurei alguns outros elementos e eu coloquei... Você renovou os escândalos? Eu renovei os escândalos. E eu citei alguns nomes, eu falei Barbalho, Sarney, Maluf, quem paga o jornal é a propaganda, já comprometendo um pouco a própria mídia com interesses de grupos de mídia que, enfim, todas as rádios, obviamente, são concessões dadas a políticos e é tudo uma grande promiscuidade, mas o rock and roll está aí para justamente... quebrar algumas barreiras, né? Ou pelo menos comentar, né? Mas o fato é que o Maluf, aquele Maluf, se sentiu pessoalmente ofendido e nos processou. Processou os autores, né? No caso eu, o Schiavon e o PA, por danos morais e tal. E foi muito prazeroso, posso dizer, com uma ponta de orgulho e uma certa ironia, que foi muito gostoso ser processado pelo Maluf, e melhor ainda quando a gente ganhou, e o juiz julgou improcedente. Na verdade, nós não tínhamos nenhuma intenção de ofender pessoalmente o Maluf, nem agregamos nenhum adjetivo, simplesmente ele estava ali como uma peça de um mosaico, de um telejornal, onde qualquer cidadão está assistindo, e né, abundam nomes, e mais nomes que são figurinhas frequentes, Sarney, Barbalho, Maluf, é apenas
uma colagem, e foi assim, felizmente o juiz entendeu e não houve nenhum problema. A Constituição de 88, ela determina a liberdade de expressão, mas ela também, por outro lado, ela assegura os chamados direitos de personalidade, que se materializam no direito que nós temos à nossa intimidade, à nossa honra, à nossa vida privada. Então, é claro que o exercício artístico e mesmo o exercício de comunicação de uma forma geral vai estar relacionado, por muitas vezes, a maior parte do tempo, a um balizamento desses dois direitos, o que faz com que, em situações como essa, relatada pelo Paulo Ricardo, alguns políticos se sintam desrespeitados, se sintam atingidos pelo conteúdo que foi levado ao ar. Agora, claro que quando a gente fala em políticos, a gente tem que entender que essas pessoas atuam como homens públicos, como servidores públicos, e logo, ao buscarem o seu mandato, a sua visibilidade no seio da população de uma forma geral, o muro da sua privacidade acaba sendo um pouquinho mais baixo. E isso faz com que, numa situação como essa, o juiz tenha decidido pelo arquivamento do caso, até porque a vida de personalidades como Paulo Maluf acabam tendo efeito em sociedade, né? E Rádio Pirata, voltando para o início da década de 80, surgiu em que momento, assim? Eu fiz 3 anos de jornalismo na Escola de Comunicação e Arte da USP. Um amigo meu estava fazendo uma matéria sobre rádios piratas, as rádios piratas eram um movimento que estava começando a incomodar naquela época. Algumas rádios comunitárias, algumas rádios móveis e tal. Achei aquilo super emblemático e muito rock and roll. Enfim, eu achei que aquilo era um bom tema, assim, uma espécie de desobediência civil, rock and roll, com umas implicações tecnológicas e, ao mesmo tempo, metaforicamente muito rico. Né? Você quer, enfim, que a sua música seja ouvida. O RPM tocou em Rádio Pirata? Eu nunca tive contato real com uma rádio pirata. Na verdade, a ideia era tomar o poder mesmo, tomar as rádios. A gente não queria ficar à margem, a gente estava usando isso como uma maneira de abordar os navios de Sua Majestade. Mais ou menos o que acontece hoje quando as bandas se lançam pela internet, por exemplo? Mais ou menos, bem comparando. A diferença é que a internet é um espaço democrático por natureza, e ali não, as rádios, assim como as gravadoras, eram espaços muito fechados e a gente tinha que meio que arrombar a porta. Quem quer divulgar alguma coisa na internet é um ótimo lugar para fazer isso. Já pesquisei alguns amigos me indicaram, falaram assim, olha, ouve tal banda, fui lá no site, tava lá, ouvi, achei legal. Eu acho que a busca é boa, é rápido, tem sempre um encontro.